Seguindo então nosso estudo sobre os elementos gerais de funções, vamos passar nessa terceira aula para a definição do gráfico de funções e também de algumas propriedades que esses gráficos possuem. Vamos inicialmente fazer então a nossa definição. Nós vamos dizer que uma função f de a em b tem um gráfico que é o conjunto G de f, que é subconjunto do produto cartesiano A por B, que consiste dos pares ordenados x e y, tal que x está na relação com y. Matematicamente, nós podemos dizer então que G índice f é igual ao conjunto de todos os x e y pertencentes ao produto cartesiano AB, tal que y é igual a f de x. Repetindo, o conjunto G de f é o conjunto de todos os pares ordenados x e y, ou seja, pontos no plano cartesiano, pertencentes, portanto, ao conjunto que é o produto cartesiano de A com B, que são esses eixos, tal que o y está na relação com x. Então vejamos aqui, por exemplo, este ponto x, ele está relacionado no eixo x, ele está relacionado com o valor da função f de x, exatamente aqui. Este ponto é o ponto x, f de x, e ele é exatamente o ponto do gráfico. Todos esses pontos satisfazem essa mesma relação. Vejam que um ponto aqui, ele evidentemente tem um x, mas esse valor aqui não é f de x, é um outro y qualquer que não é um f de x. Então, na verdade, só estes pontos que satisfazem essa relação é que são elementos do gráfico. Então, essa é a nossa definição. Aqui nós temos alguns exemplos de gráfico. Então, aqui nós temos este gráfico desta função, uma função cúbica. E nós temos aqui, essa função poderia ser escrita como sendo, tá aqui, vou escrever ela um pouco maior, f de x é igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos x menos 4. Às vezes as funções elas podem ser definidas de uma maneira que a gente chama por partes. Essa função que está desse lado aqui, vejam que ela é composta de para aqueles que conhecem, uma função que é aqui e aqui satisfaz uma função quadrática do tipo y igual a x ao quadrado. Então, por exemplo, a função f de x ela é igual a x ao quadrado se x for menor ou igual, vou colocar esse ponto aqui como sendo menos 1,8, ela é igual a menos x ao quadrado se x for maior que menos 1,8, ou seja, estiver neste intervalo aqui e menor que 1,8, e ela é igual a x ao quadrado de novo, que é esse pedaço aqui, se x for maior ou igual a 1,8. Então, são duas formas diferentes de se definir o gráfico de uma função, mas eles são equivalentes. Pode-se usar qualquer um desses aqui. Na verdade, essa função aqui pode ser também representada por um outro tipo de função, que nós vamos aprender mais à frente. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento dos gráficos. Vejam só, se eu tenho dois gráficos assim, o gráfico da função f e o gráfico da função g, vejam que eles são exatamente iguais, mas a g está sempre deslocada 3, vou usar como exemplo, 3 valores para cima. Como é que eu posso então estabelecer uma relação entre f e g? Claramente uma relação assim existe. Eu posso estabelecer essa relação simplesmente colocando assim, f de x,
g de x igual a f de x mais 3. Por quê? Porque para cada x, g de x tá aqui, tem um valor que é 3 vezes maior que a f de x. Então, eu posso associar o gráfico da f com a g exatamente dizendo isso. O gráfico da g é exatamente o mesmo gráfico da f, só que deslocado 3 pontos para cima. Lembrem-se que a f e a g são medidas ou calculadas nesse eixo vertical, enquanto que o x é medido ou calculado nesse eixo aqui. Uma outra possibilidade é quando nós temos uma relação desse tipo, ou seja, um deslocamento no eixo x e não no eixo y. Claramente aqui também tem uma relação, mas ela é um pouquinho diferente. Nesse caso, vejam só, a f e a g terão o mesmo resultado, vejam que esse valor aqui também é o g, só que não é o g de x, porque o x agora, para ser esse, estaria aqui. Então ele teria que estar 3 pontos atrás, não é mesmo? Para poder ser o mesmo valor da g. Então, para que a f e a g tenham o mesmo valor, a f e a g tem que estar sendo calculadas em pontos que estão distantes 3 unidades. Uma maneira seria colocar, portanto, que a f de x é igual a g de x menos 3, ou, se vocês preferirem, colocar que a g de x é igual a f de x mais 3, dá na mesma, né? É só substituir nessa aqui de cima, que x é igual a x mais 3, né? Que vai ficar, que tem embaixo. Então, essa é a relação. Vejam uma coisa importante, que quando eu desloco por 3, a função, a f por 3, a função vai na direção negativa do x. Isso pode causar um pouco de dúvida às vezes. Pode parecer contraintuitivo. Finalmente, eu posso ter uma situação em que eu tenho uma função que parece ser exatamente o mesmo, o gráfico parece ser exatamente o mesmo, só que ele é mais, vamos dizer, comprimido. Mesmo assim, pode haver uma relação entre esses dois gráficos. Só que, vejam só, eu tenho uma relação que é um produto do posicionamento no eixo x. Por quê? Porque, vejam só, o valor da f, nesse exemplo usado aqui, em 1, tem que ser o valor da g, igualzinho o valor da g, essa reta está dando isso, num ponto que é menor do que 1, mais ou menos 1/3 nesse caso. Ou seja, se eu colocar x igual a 1, eu tenho que a f é igual a 1 para esse exemplo. Mas para que a g seja igual a 1 também, eu tenho que calcular isso no x igual a 1/3, que é exatamente essa relação que está aqui. Ou seja, se o x for igual a 1/3, eu vou calcular a g de 1/3 exatamente igual a f de 1, que é o que está aqui. A g de 1/3 é exatamente igual a f de 1. Então essas são relações de posicionamento dos gráficos, são relações gerais, por isso que nós estamos falando dela aqui. Mas quando nós estivermos tratando das funções específicas, função linear, função quadrática, essas relações vão aparecer naturalmente. E é óbvio que elas podem aparecer combinadas, né? Eu posso ter, vamos pensar numa função do tipo f de x é igual a seno de x. Eu posso, evidentemente, ter uma coisa do tipo um g de x é igual a seno de x mais 3 menos 2. Então eu sei que essa função vai estar 3 unidades, deslocada 3 unidades
para trás, no eixo X, e deslocada 2 unidades para baixo, no eixo Y, e por aí vai. Então, essas são as relações mais gerais entre os gráficos das funções, e nós podemos então passar para a nossa próxima aula. Esse era o que nós tínhamos para falar sobre isso. Obrigado por assistir.